O segredo da Dama Silenciosa. Inscreva-se agora para desvendar os segredos mais bem guardados e não perder mais histórias de intriga e vingança. Você já sentiu o mundo desmoronar sob seus pés, não por um terremoto, mas pela traição mais íntima? Isto não é um conto de fadas. Para Valentina Alencar, foi um pesadelo acordada. Ela entregou ao marido Ricardo Ferraz 2 décadas de sua vida, ajudando-o a construir um império bilionário apenas para ser publicamente descartada por uma mulher mais jovem. Esperava-se que ela desaparecesse, tornando-se apenas um capítulo esquecido na biografia do grande homem. Mas eles cometeram um erro catastrófico. Eles a subestimaram. Pensaram que ela era apenas a esposa. Não faziam ideia de que era ela quem detinha todo o poder. O que você está prestes a ouvir é a história de como uma mulher transformou a maior traição de sua vida na vingança mais espetacular, usando a recepção do próprio casamento do ex-marido como palco para seu golpe corporativo. O sol da tarde, cor de mel queimado, invadia as janelas do chão ao teto da cobertura triplex, cintilando nas taças de cristal com champanhe. Do alto do 34º andar, na região da Faria Lima, em São Paulo, a cidade se estendia como um circuito de sonhos e ambições. Durante 20 anos, essa tinha sido a vista de Valentina Alencar. Mas hoje parecia alheia, uma paisagem da vida de outra pessoa. O champanhe em sua mão já tinha esquentado há muito tempo. As bolhas haviam desaparecido. Do outro lado da sala de estar cavernosa, um espaço decorado em tons estéreis de cinza e cromo, que sempre pareceu mais um saguão corporativo do que um lar. Seu marido, Ricardo Ferraz, monopolizava a atenção. Ele era um homem esculpido pelo sucesso. Seu terno, sob medida, era incapaz de ocultar a energia crua e incansável que o impulsionara de analista júnior a CEO da Ferraz Logística, um gigante logístico nacional. Sua risada, um som estrondoso que sempre exigia atenção, ecoava no piso de mármore travertino. Ele celebrava o fechamento do Acordo Olival, uma aquisição multimilionária no agronegócio que colocaria a Ferraz Logística na capa da revista Exame mais uma vez. Valentina o observava. Um fantasma em sua própria festa. Ela havia planejado este evento, como planejou todos os outros, com uma precisão meticulosa e invisível. Havia selecionado o buffet, uma equipe renomada trazida dos jardins, aprovado os arranjos florais de orquídeas brancas e curado a lista de convidados composta por titãs da indústria e suas esposas deslumbrantes e ambiciosas. Ela era a esposa corporativa perfeita, elegante, equilibrada e completamente silenciosa, um belo acessório vivo para a grandeza do marido. Seu olhar desviou-se para a mulher que estava perigosamente perto de Ricardo, Clara Viana. Clara era a diretora de relações públicas da empresa, uma mulher com metade da idade de Valentina e com uma ambição que ardia em seus olhos como uma chama piloto. Ela era toda ângulos afiados e beleza moderna, com um corte bob preto elegante e um sorriso ao mesmo tempo predatório e deslumbrante. Ela tocou o braço de Ricardo enquanto ria de sua piada, um gesto casual e possessivo que enviou um calafrio familiar e gelado ao coração de Valentina. Isso vinha acontecendo há 2 anos. No início, foi apenas um sussurro, uma mudança na agenda de Ricardo, o aroma de um perfume diferente em suas camisas. Depois vieram as reuniões noturnas, as viagens de negócios repentinas. Valentina vira as faturas do cartão de crédito, as reservas de hotéis de luxo para 2 em cidades onde a Ferraz Logística não tinha negócios.
Ela vira a forma como Clara olhava para seu marido, não com a parceria discreta de uma colega, mas com o brilho triunfal de uma conquistadora. Valentina não dissera nada. O que havia para dizer? Em seu mundo, o dever principal de uma esposa era manter a fachada. Um divórcio conturbado, um escândalo público, era ruim para a marca. Ricardo era a marca, e ela, por extensão, era sua guardiã silenciosa e sorridente. Então ela desempenhou o seu papel, organizando os seus jantares, sorrindo ao seu lado e, lentamente, silenciosamente, morrendo dentro de sua gaiola dourada. A festa começou a se dissipar à medida que a tarde virava a noite. As luzes de São Paulo abaixo piscavam como um mar de estrelas distantes em meio ao concreto. Finalmente, apenas os três permaneceram na vasta e silenciosa sala. A equipe do buffet movia-se com uma quietude espectral, retirando os restos da celebração. Um triunfo, você não diria? Disse Ricardo, finalmente voltando sua atenção para Valentina. Ele afrouxou a gravata com o rosto corado pelo champanhe e pela vitória. O olival é nosso. Eles nunca souberam o que os atingiu. Foi uma negociação magistral. Certamente foi, acrescentou Clara, sua voz um ronronar suave. Ela se aproximou do bar e serviu um uísque para ele. Seus movimentos eram fluidos e seguros. Não ofereceu nada a Valentina. Certamente foi, respondeu Valentina com a voz equânime. Colocou sua taça de champanhe, intocada em uma bandeja que passava. Parabéns. Ricardo pegou o uísque das mãos de Clara. Seus dedos roçaram os dela. Ele deu um longo gole. Seus olhos encontraram os de Valentina por cima da borda do copo-copo. Havia algo diferente em seu olhar esta noite. Não o habitual desinteresse casual, mas uma frieza decisiva e final. Valentina, precisamos conversar, disse ele. Clara sorriu. Um lampejo de vitória cruzou seu rosto antes de ela convertê-lo numa expressão de falsa simpatia. Ela deu um passo atrás, posicionando-se perto da lareira ecológica. Uma testemunha silenciosa da execução. Acho que é hora de sermos todos honestos, continuou Ricardo, andando de um lado para o outro em frente à janela panorâmica. Este arranjo entre nós não está funcionando há muito tempo. Temos vivido vidas separadas, sob o mesmo teto. É uma farsa. Valentina permaneceu em silêncio, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Sentia-se estranhamente calma, como um marinheiro quando a tempestade que ele vinha rastreando no horizonte finalmente desaba. Estou apaixonado pela Clara, disse ele, as palavras cruas e brutais. Quero estar com ela. Quero construir uma vida real, uma vida apaixonada. Estou cansado de isto. Ele fez um gesto vago para a sala opulenta, para Valentina, como se ela fosse apenas mais uma peça de mobília cara e sem alma. Entendo, disse Valentina. Sua voz não traía emoção alguma. Instruí meus advogados da Mendes Souza para redigirem os papéis do divórcio. Continuou Ricardo, ganhando impulso agora que as palavras mais difíceis tinham saído. Eles entrarão em contato com os seus. Tenho a intenção de ser generoso, é claro. Você ficará muito confortável. Um corte limpo é o melhor. E ele a olhou, esperando lágrimas, uma cena, uma súplica. Não viu nada disso. Apenas viu uma estranha e inquietante quietude. Foi Clara quem quebrou o silêncio, dando um passo à frente e colocando a mão no ombro de Ricardo. Não queríamos te machucar, Valentina, disse ela, sua voz pingando uma tristeza insincera. Simplesmente não podíamos lutar contra isso. Amor é amor.
O olhar de Valentina desviou-se para Clara e, pela primeira vez naquela noite, um brilho de algo cru e poderoso apareceu em seus olhos. Não era tristeza. Era algo muito, muito mais frio. Você tem razão, disse Valentina suavemente, suas palavras flutuando no ar como geada. Não se pode lutar contra isso. E deve-se sempre ser honesto. Ela se levantou com uma postura real. Obrigada pela sua honestidade, Ricardo. Esperarei os papéis dos seus advogados. Ela se virou e saiu da sala, seus passos ressoando suavemente no mármore. Não olhou para trás. Não precisava. A imagem já estava gravada em sua mente. Seu marido e a amante parados juntos no monumento a uma vida que ela ajudara a construir, parecendo para todos os efeitos um rei e uma rainha inspecionando o seu novo reino. Mas reinos, Valentina sabia, podiam cair e raramente viam a mão que os derrubava até que fosse tarde demais. 2 dias após a festa, chegaram os papéis do divórcio. Foram entregues por um motoboy rápido e impessoal e aterrissaram com um baque suave na antiga escrivaninha de mogno no escritório privado de Valentina. Este quarto, escondido em uma ala tranquila da cobertura, era seu santuário. Ao contrário do resto do apartamento, era quente e pessoal, cheio de livros, mapas antigos e o aroma suave e reconfortante de papel velho e chá de capim-limão. Este era o único espaço onde Ricardo nunca entrava, descartando-o como bagunçado e improdutivo. Era aqui que residia a verdadeira Valentina Alencar. Ela não abriu o envelope grosso da Mendes & Souza imediatamente. Em vez disso, sentou-se por um longo momento, olhando para o nome do escritório de advocacia. Os Dobermans de Ricardo, conhecidos por sua abordagem agressiva e sem prisioneiros no direito corporativo e de família. Ele esperava que ela contratasse um escritório comparável, preparando o palco para uma batalha amarga e prolongada pelos bens que, em última análise, terminaria com ela assinando um acordo de confidencialidade lucrativo, mas demolidor. Ele achava que conhecia o jogo. Não tinha ideia de que ela estava jogando um completamente diferente. Finalmente, ela pegou o telefone, mas não ligou para um advogado de divórcios. Discou um número que não estava salvo em seus contatos, um número que havia memorizado anos atrás. Tocou 2 vezes antes de uma voz seca e tranquila responder. Sim, doutor Otávio, disse Valentina, sua voz firme. Chegou a hora. Houve uma pausa do outro lado, depois uma risada suave. Devo admitir que começava a me perguntar se ele seria tolo o suficiente para fazer o movimento dele. O acordo do Olival, suponho. O ego está suficientemente inflado? Otávio Nogueira era o conselheiro mais confiável do avô de Valentina, um homem que havia sido o advogado principal da Capital Valores Eternos por 40 anos. Seu avô, um lendário investidor chamado Dom Arthur Alencar, não lhe deixara apenas uma fortuna. Tinha-lhe deixado uma educação. Enquanto Ricardo aprendia a subir a escada corporativa, Dom Arthur ensinara a Valentina como ser dona do prédio inteiro. Ensinara sobre holdings, offshores, votos por procuração e a sutil arte de alavancar o poder a partir das sombras. É suficientemente. É pouco para descrever, respondeu Valentina, um esboço de sorriso nos lábios. Ele anunciou suas intenções na outra noite. Ele e sua diretora de RP, Clara Viana. Ele quer um corte limpo. Ele terá um corte, disse Otávio com ironia. Mas duvido que o ache limpo. O fundo patrimonial Alencar está completamente maduro. Suas ações, com direito a voto na Ferraz Logística, agora somam 51,8%.
O bloco final foi adquirido discretamente na terça-feira passada, utilizando a holding Inversões do Norte. Ele é, para todos os efeitos, seu funcionário. Valentina fechou os olhos. Uma onda de vingança a invadiu. Durante anos, seguindo as instruções póstumas de seu avô, geridas pelo sempre leal Otávio, ela vinha usando sua herança para comprar sistemática e silenciosamente ações na empresa do próprio marido. Tinha começado como uma rede de segurança, uma estratégia que seu avô insistira quando ela se casou pela primeira vez com o encantador e ambicioso Ricardo. Nunca deixe sua segurança nas mãos de um homem, minha querida, ele lhe dissera. Que ela repouse em uma carteira diversificada e em uma participação de controle. Com os anos, à medida que a ambição de Ricardo se transformava em arrogância e seus afetos se desviavam, a estratégia defensiva transformara-se lentamente em ofensiva. Ela o vira alavancar a empresa ao máximo para empreendimentos arriscados, como o Projeto Olival, tudo enquanto se sentia confortavelmente seguro em sua própria genialidade percebida. Nunca se deu ao trabalho de verificar a estrutura de propriedade da miríade de firmas de investimento menores que possuíam as ações de sua empresa. Estava ocupado demais olhando para as manchetes para ler as letras miúdas. Quero proceder exatamente como discutimos, Otávio, disse Valentina, sua voz agora afiada com propósito. Sem movimentos bruscos, sem anúncios hostis. Deixe que ele pense que tem o controle total. Deixe-o apresentar os papéis. Deixe-o acreditar que sou apenas uma esposa descartada, preparando-se para lutar por sua pensão alimentícia. E o casamento? Perguntou Otávio. Um sorriso frio e genuíno se estendeu pelo rosto de Valentina. Oh, ele terá seu casamento. Imagino que será o evento social da temporada. Quero que ele tenha tudo o que acha que sempre quis. Quero que esteja no auge absoluto de seu triunfo. Quanto mais alta a subida, maior a queda, citou Otávio com aprovação. Terei a equipe da Branco em Cisneiros em espera. São os melhores em governança corporativa e absolutamente discretos. Representarão seus interesses não como esposa, mas como acionista majoritária. Obrigada, Otávio, por tudo. Teu avô estaria imensamente orgulhoso, Valentina, disse Otávio. Ele sempre disse que você tinha uma mente melhor para isso do que o Ricardo. Só que você tinha mais paciência. Depois da chamada, Valentina finalmente abriu o envelope da Mendes & Souza. Passou os olhos pelos documentos, o juridiquês borrado. Era uma proposta padrão, embora agressiva. Ele lhe oferecia a cobertura, uma soma global de 100 milhões de reais e uma pensão anual de 2,5 milhões, tudo condicionado ao acordo de confidencialidade. Era uma fortuna para a maioria, mas uma ninharia comparado com o valor real do império. Era um insulto disfarçado de generosidade. Dobrou os papéis cuidadosamente e guardou-os em uma gaveta. Não precisaria deles. Nas semanas seguintes, Valentina interpretou seu papel com perfeição. Mudou-se da cobertura para uma suíte luxuosa no Hotel Fasano, uma mudança que Ricardo viu como a retirada de uma mulher derrotada. Contratou um advogado de divórcios conhecido, mas de segunda categoria, um homem famoso por fazer acordos, não por brigar. Trocaram propostas. Seu advogado, seguindo suas instruções, fez uma contraproposta ligeiramente superior, mas ainda dentro do padrão de um divórcio típico de um bilionário. Ricardo, cegado pelo próprio ego e pelos sussurros triunfantes de Clara, viu tudo como um roteiro previsível. Disse a Clara que Valentina estava sendo sensata, que sabia que não podia ganhar. Estava ocupado demais planejando seu futuro glorioso
para notar a tempestade que se formava no horizonte. Ele e Clara marcaram a data do casamento. Um evento luxuoso que aconteceria em 6 meses na histórica Vila del Lago, uma propriedade exclusiva em Campos do Jordão. As convites, cartões grossos, cor de creme com letras douradas, foram enviados para todos que importavam no mundo deles. Uma tarde, enquanto Valentina tomava chá em sua suíte no hotel, chegou um pacote. Era um dos convites de casamento. Contemplou a caligrafia elegante, seu nome inscrito no envelope interior. Era um ato final, impressionante em sua crueldade e arrogância. Não só a estava divorciando, estava convidando-a para testemunhar sua própria substituição. Uma mulher menor a teria rasgado em pedaços, uma mulher menor teria chorado. Valentina simplesmente pegou o telefone e enviou uma mensagem para a organizadora de casamentos e velha conhecida. «Querida Genoveva», escreveu, «fiquei muito tocada ao receber o convite. Claro que estarei lá. Não perderia por nada neste mundo». Depois enviou outra mensagem, desta vez para Otávio. O convite chegou. «O palco está montado», respondeu ele momentos depois. «Excelente. Todos os ativos estão em posição. O conselho foi preparado. Estão nervosos com o estilo de liderança despreocupado de Ricardo após o Olival. Estão prontos para uma mudança. Tudo o que precisam é que um novo líder emerja». Valentina olhou pela janela para a cidade de São Paulo. Já não parecia tão alheia. Parecia um reino esperando por sua verdadeira rainha. O dia do casamento amanheceu com um céu de azul brilhante e imaculado, típico do inverno na Serra. Uma falácia patética perfeita para o estado de espírito de Ricardo Ferraz. Ele se sentia no topo do mundo. Um rei moderno prestes a se casar com sua rainha e solidificar sua dinastia. A Vila del Lago em Campos do Jordão era um testemunho de seu poder. Com seus jardins extensos e vista para as araucárias, ele não economizara despesas. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi enquanto os convidados chegavam. O ar estava impregnado com o aroma de milhares de rosas brancas importadas, e o champanhe fluía das fontes que flanqueavam a grande entrada. Clara parecia flutuar num vestido Vera Wang feito sob medida, uma criação de seda e renda que se moldava à sua figura esbelta. Seu sorriso era incandescente, seus olhos brilhavam com a luz de uma vitoriosa. Ela havia ganhado, havia suplantado a tranquila e elegante Valentina e agora estava ao lado do homem que controlava uma das corporações mais formidáveis do país. Hoje era sua coroação. A lista de convidados era o quem é quem das finanças, da política e da indústria brasileira. Os membros do conselho da Ferraz Logística se misturavam com gestores de hedge funds e senadores. Davam tapinhas nas costas de Ricardo, parabenizando-o por sua bela noiva e seus recentes triunfos comerciais. Os sussurros sobre seu divórcio eram apenas isso, sussurros tingidos de uma admiração, relutante pela audácia do homem. Ele tinha lidado com tudo tão limpamente, tão eficientemente. E então, logo quando a cerimônia estava prestes a começar, uma onda silenciosa de choque percorreu a multidão. Um Bentley preto, discreto e impossivelmente elegante, rodou pelo longo caminho de cascalho. O motorista, um homem que dirigia para a família de Valentina há 30 anos, abriu a porta. Valentina saiu. Ela não estava vestida de preto, a cor tradicional do luto ou do desprezo. Em vez disso, usava um terninho de seda azul safira feito sob medida, ajustado à perfeição. Era um power suit, não um vestido de vítima. Seu cabelo estava preso num coque impecável e um único e magnífico colar de safira, a lendária Estrela de Toledo,
uma relíquia da família Alencar, descansava na curva de seu pescoço. Era uma peça que Ricardo sempre cobiçara, um símbolo de riqueza e poder do dinheiro velho que ele nunca conseguiu alcançar. Ela não parecia uma mulher desprezada, parecia uma mulher no comando. Um silêncio se apoderou dos convidados. Queixos caíram literalmente. Ricardo, de pé no altar improvisado no jardim, sentiu um solavanco, como se o dia impecável tivesse trincado de repente. Não tinha acreditado realmente que ela viria. Havia enviado o convite como um último golpe triunfante, uma forma de sublinhar sua vitória. Esperava que ela o recusasse, ou melhor, que o ignorasse, confirmando sua irrelevância. Sua presença ali, com aquela aparência, era um ato de desafio que ele não conseguia compreender. O sorriso perfeito de Clara vacilou. Um lampejo de insegurança, quente e inoportuno, a percorreu. Este era o dia dela. O que ela fazia aqui, parecendo tão régia? Era inquietante. Valentina deslizou entre a multidão, sua expressão serena, oferecendo sorrisos educados e conhecedores aos rostos familiares que a olhavam com uma mistura de pena e assombro. Assentiu para os membros do conselho, homens que haviam se sentado em sua sala de jantar e elogiado suas habilidades como anfitriã. Viu as perguntas em seus olhos, os recálculos repentinos. Tomou assento na terceira fila, a uma distância respeitável, mas inegavelmente presente. Não precisava estar na primeira fila. Sua simples presença era uma declaração que ressoava mais alto que qualquer protesto. Durante toda a cerimônia, sentou-se com um olhar de plácido interesse. Postura perfeita, olhar fixo nos acontecimentos. Observou Ricardo e Clara trocarem votos, seu rosto uma máscara ilegível de fria elegância. Quando Ricardo disse, sim, eu aceito, sua voz, pela primeira vez naquele dia, careceu da habitual confiança estrondosa. Ele olhou para Valentina, mas ela simplesmente sustentou o olhar, seus olhos tão frios e profundos quanto o lago atrás deles. Não havia dor neles, nem raiva, apenas uma calma profunda e inquietante. Era a calma de um mestre de xadrez que vê o tabuleiro 20 movimentos à frente. Na recepção, realizada no magnífico salão de baile da mansão, a tensão era palpável. O quarteto de cordas fora substituído por uma orquestra de jazz completa, mas a música parecia tensa, incapaz de cobrir a energia nervosa na sala. Os convidados não paravam de lançar olhares furtivos para Valentina, que presidia uma pequena mesa com alguns senhores mais velhos de aspecto distinto. Ricardo os reconheceu com um sobressalto. Lord Montel, um importante investidor institucional de Londres, e Francisco Soler, o notoriamente recluso chefe de uma firma de private equity suíça. O que faziam com ela? Clara, agora a senhora Ferraz, tentou ignorar, agarrando-se ao braço de Ricardo, sua risada um pouco alta demais, seu sorriso um pouco brilhante demais. "Você acredita no descaramento?" sibilou ela sob a música. "Tentando me ofuscar no meu próprio casamento? É patético." Ricardo não estava tão seguro. Patético não era a palavra que usaria para descrever a mulher de terno safira. Pela primeira vez, um verme de dúvida se retorceu em suas entranhas. Ele havia lidado com seu divórcio de Valentina, com o que pensou ser uma eficiência implacável, mas fizera isso através de advogados e intermediários. Realmente não havia falado com ela desde aquela noite na cobertura. Havia assumido que o silêncio dela era fraqueza. Agora, vendo-a dominar a atenção de homens como Montel e Soler, perguntou-se se tinha sido algo completamente diferente. Começaram os brindes tradicionais. O padrinho,
Um amigo de faculdade de Ricardo fez um discurso incoerente e meio bêbado. A madrinha, irmã de Clara, desfez-se em elogios sobre encontrar uma alma gêmea. Depois, o próprio Ricardo pegou o microfone. Parou no centro da pista de dança, banhado num foco de luz quente, com Clara ao seu lado. Agradeceu aos convidados, elogiou a beleza e brilhantismo de sua nova esposa e falou de um futuro cheio de paixão e sucesso. Então, num movimento de suprema arrogância, uma última girada na faca, a qual não pôde resistir, abordou o elefante na sala. Também quero tirar um momento para reconhecer meu passado, começou, com voz suave e magnânima, e agradecer à minha ex-esposa Valentina por seus serviços ao longo dos anos. Nosso divórcio foi amigável e não desejo a ela nada além do melhor. Sua presença aqui hoje é um testemunho da maturidade e da graça com as quais ambos lidamos com essa transição. Ele levantou a taça. Aos novos começos. Um murmúrio de aplausos educados e desconfortáveis seguiu-se. Ele a estava pintando como a ex-esposa dócil e resignada que graciosamente passava a tocha. Estava colocando-a em seu lugar. Entregou o microfone à organizadora de casamentos, Genoveva, que parecia nervosa com a correnteza subterrânea na sala. Talvez tentando acalmar as coisas ou seguir a narrativa de amabilidade de Ricardo, Genoveva tomou uma decisão fatídica e improvisada. Isso foi lindo, Ricardo, disse ao microfone, a voz tremendo levemente. E é tão maravilhoso ver tanta sensibilidade moderna. Valentina, você está tão encantadora. Me pergunto se não gostaria de dizer algumas palavras também para desejar o melhor ao feliz casal. Uma inspiração coletiva percorreu o salão. Todos os olhos se voltaram para Valentina. Era uma sugestão horrivelmente incômoda, uma granada social. O rosto de Clara ficou branco de fúria. O sorriso confiante de Ricardo desvaneceu, substituído por um lampejo de pânico. Ele havia escrito o roteiro e isso não estava nele. Valentina, no entanto, não parecia nervosa. Parecia pronta. Levantou-se com a elegância de uma rainha ascendendo ao trono e começou a caminhar em direção ao palco. A orquestra de jazz vacilou e ficou em silêncio. O único som na vasta e opulenta sala era o clique suave e deliberado dos saltos de Valentina no piso de madeira nobre. O caminho da sua mesa até o centro parecia infinitamente longo e carregado de eletricidade estática. Cada olhar estava nela. O ar, que momentos antes estava cheio de música e conversa, agora estava tão quieto e pesado que parecia o instante antes de um raio cair. O mundo parecia ter encolhido para esta única sala, para esta única mulher de terno safira, caminhando com calma em direção ao microfone que acabara de ser usado para descartá-la. O coração de Ricardo batia com força contra as costelas. Isso era um desastre, um pesadelo de relações públicas. Lançou um olhar venenoso a Genoveva, cujo rosto agora era uma máscara de puro horror pelo que havia desencadeado. Clara ficou imóvel, a mão apertando o braço de Ricardo como uma garra, os nós dos dedos brancos. Seu casamento de conto de fadas estava virando um espetáculo público e ela já não era a estrela. Valentina chegou ao microfone. Não o arrancou, mas o pegou suavemente da mão trêmula de Genoveva, dando à mulher aterrorizada um pequeno e quase imperceptível aceno de agradecimento. Ajustou o suporte à sua altura, seus movimentos sem pressa. Inspecionou a sala, seu olhar percorrendo o mar de rostos aturdidos, membros do conselho, investidores, damas da alta sociedade, repórteres de revistas de negócios, convidados para narrar a união gloriosa.
Seus olhos finalmente pousaram em Ricardo e Clara, parados ali sob o foco de luz, como duas estátuas num diorama de sua própria criação. Ela sorriu. Era um sorriso caloroso e desarmante que pareceu tranquilizar a sala instantaneamente. "Obrigada, Genoveva", começou, sua voz tranquila e clara, amplificada por todo o salão silencioso. "E obrigada, Ricardo, pelas suas palavras gentis, por falar de um corte limpo e novos começos." Estas são frases poderosas. Um suspiro coletivo de alívio pareceu percorrer a sala. Ela ia ser gentil, ia tomar o caminho nobre, desejar-lhes o melhor, e esse momento insuportável terminaria. Ricardo sentiu um lampejo de esperança. Talvez a tivesse julgado mal. Talvez ela simplesmente interpretasse o papel que ele lhe designara. "Sempre acreditei na importância dos novos começos", continuou Valentina, em tom coloquial, quase íntimo. "São oportunidades para o crescimento, para a reavaliação, para varrer o velho e ineficiente, para dar lugar ao audaz e ao novo. É uma filosofia que se aplica tanto à vida quanto aos negócios." Ela fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar. Voltou ligeiramente o olhar para a mesa onde Lord Montel e Francisco Soler a observavam com suma atenção. "Ricardo e eu compartilhamos 20 anos juntos, e nesse tempo não planejei apenas festas e selecionei arranjos florais. Eu observei, eu aprendi. Aprendi sobre a empresa que ele estava construindo, Ferraz Logística, um nome excelente, uma empresa forte, uma empresa construída sobre movimentos ousados e, nos últimos anos, riscos cada vez mais audaciosos." O sangue de Ricardo gelou. Este não era o discurso de uma ex-esposa gentil. Isso era algo completamente diferente. "A aquisição do projeto Olival, por exemplo", disse Valentina, sua voz adquirindo um novo e mais agudo fio de corte. "Um triunfo", Ricardo chamou. E foi um triunfo de ambição, mas também foi um triunfo que deixou a empresa perigosamente alavancada, um fato que tem preocupado muitos de nossos investidores. Um murmúrio nervoso percorreu a multidão. Vários membros do conselho se mexeram desconfortáveis em suas cadeiras. Isso não era conversa de coquetel. Isso era informação privilegiada, insider information, ventilada em público com precisão cirúrgica. Clara puxou o braço de Ricardo. "Faça-a parar", sibilou, sua voz um sussurro de pânico. Mas Ricardo estava paralisado, preso nos faróis do monólogo tranquilo e devastador de Valentina. "Ricardo falou do meu serviço a ele", continuou Valentina, voltando o olhar para ele. "E de fato o servi. Mas o que ele parece ter esquecido é a quem servi realmente. Meu dever principal nunca foi apenas para com meu marido. Foi para com o legado da minha família, um legado de investimento prudente e estratégico, um legado de proteção patrimonial." Deixou passar um instante de silêncio, segurando toda a sala na palma da mão. "Quando me casei com Ricardo, meu avô, Dom Arthur Alencar, cujo nome alguns de vocês talvez se lembrem dos dias fundacionais da Capital Valores Eternos, me deu um conselho. Disse-me que nunca deixasse meu futuro unicamente nas mãos de outro. Ele estabeleceu um fundo fiduciário para mim privado e discreto, com um mandato de longo prazo muito específico. Seus olhos cravaram-se nos de Ricardo. A máscara de amabilidade caíra, substituída por um olhar de horror nascente e dilacerante. Ele estava finalmente começando a entender. O sangue esvaiu-se de seu rosto. "Durante 20 anos", anunciou Valentina, sua voz tão clara e dura quanto um diamante. "O fundo
sob a gestão especializada do Dr. Otávio Nogueira, tem adquirido silenciosa, paciente e estrategicamente ações na Ferraz Logística. Comprou ações através de vários fundos e holdings, Inversões do Norte, gestão de ativos Argent e até um pequeno percentual através da firma de Lord Montel, aqui presente. Ela assentiu graciosamente para o Lorde britânico, que lhe devolveu o aceno. Ricardo estava tão concentrado no horizonte, disse ela, com a voz tingida de uma piedade fria, que nunca se deu ao trabalho de olhar o registro de acionistas. Nunca perguntou quem estava por trás das firmas de nomes anônimos que estavam tão ansiosas por investir em sua visão. Ela respirou fundo, preparando-se para o golpe final. Então, embora lhes deseje um novo começo, Clara, disse voltando-se para a mulher mais jovem, cujo rosto era agora uma fachada desmoronada de incredulidade. Temo que o novo começo de Ricardo seja bastante diferente do que ele imaginou. A voz de Valentina baixou, tornando-se nítida e corporativa, a voz de uma CEO pronunciando um veredicto. Na terça-feira passada, foi adquirido o último bloco de ações, o que significa que o Fundo Valentina Alencar é agora o acionista majoritário da Ferraz Logística, com uma participação de controle de 51,8%. Um suspiro coletivo, como o som de 100 pulmões sendo esvaziados de uma vez, ressoou no salão. Foi um estrondo sônico de choque. Portanto, concluiu Valentina, com autoridade indiscutível, estou fazendo uso do meu direito como acionista majoritária para convocar uma reunião de emergência do Conselho Administrativo para esta segunda-feira, às 9 da manhã. O ponto principal da pauta será uma revisão completa da liderança executiva atual e uma votação sobre a nomeação de um novo diretor executivo. Ela sorriu um último sorriso brilhante e arrepiante. Parabéns ao feliz casal. Por favor, aproveitem o salmão. E com isso, colocou o microfone de volta no suporte. Virou-se e afastou-se do epicentro da explosão que acabara de detonar. A farsa tinha acabado. A revelação estava completa. Durante um longo momento suspenso, o salão ficou preso num estado de paralisia coletiva. O único som era o zumbido fraco do ar-condicionado. As palavras de Valentina flutuavam no ar, brilhantes e venenosas como cacos de vidro. Acionista majoritária. Reunião de emergência. Novo CEO. As frases detonavam uma por uma na mente dos convidados aturdidos. Então, estourou o caos. Não um caos de gritaria, mas uma implosão frenética da alta sociedade. O baixo murmúrio de choque explodiu numa cacofonia de conversas urgentes em voz baixa. Telefones celulares, antes guardados em bolsas de grife e bolsos de terno, estavam de repente em cada mão. Investidores enviavam mensagens freneticamente a seus corretores. Membros do conselho, pálidos, aglomeravam-se, com expressões misturando fúria e medo. Repórteres na sala digitavam furiosamente, seus instintos jornalísticos anulando qualquer decoro social. Sabiam que testemunhavam o furo corporativo da década. No centro do furacão, Ricardo e Clara permaneciam como pedras. O foco de luz que os banhara de glória agora parecia uma dura lâmpada de interrogatório. O sonho de Clara, sua ascensão triunfal, dissolvera-se numa crucificação pública no espaço de 5 minutos. Seu vestido Vera Wang, de repente, parecia uma fantasia numa tragédia. Faça alguma coisa! Gritou ela para Ricardo, sua voz rouca atravessando o barulho. Este é meu casamento! Você a deixou arruinar meu casamento! Mas Ricardo não conseguia se mover. Sua mente era um turbilhão de negação e compreensão aterrorizante. Valentina. A tranquila, recatada e previsível Valentina.
A mulher que ele descartara como uma relíquia. Ele pensara estar se divorciando de uma esposa, não de um titã. 51,8%. O número pulsava em seu cérebro como uma enxaqueca. Como ela podia ser a dona? Seus olhos varreram a sala buscando um aliado, mas só viu olhares evitados e o brilho predatório nos olhos de rivais. Viu Lord Montel fazer uma reverência respeitosa a Valentina quando ela passou. Viu Francisco Soler levantar-se para apertar a mão dela. Eles eram aliados dela. Enquanto isso, Valentina movia-se através do caos com a calma de um galeão navegando numa tempestade que ela mesma provocara. Não correu para a saída, deslizou. Parou para uma breve conversa com seu advogado, da Branco em Cisneiros, aceitou um copo d'água. Não estava fugindo, estava dando uma volta da vitória. Quando ela se aproximava das grandes portas duplas, Ricardo finalmente saiu de sua paralisia. Galvanizado por uma onda de fúria desesperada, tropecou atrás dela, abrindo caminho entre os convidados. "Valentina!" bramou. Ela parou e se virou com uma expressão de leve interrogação, como se ele fosse um estagiário com uma dúvida irrelevante. "Como você pôde?" sibilou ele, o rosto contorcido. "Como pôde fazer isso? Hoje, de todos os dias?" "Ao contrário, Ricardo", respondeu ela, voz baixa, só para os ouvidos dele. "Hoje era o único dia. Você queria um espetáculo público do seu triunfo. Queria que todos que importam estivessem nesta sala para testemunhar seu novo começo. Simplesmente dei a eles uma versão mais precisa da história. Esta é minha empresa, minha vida?" gaguejou ele. "Não, Ricardo", corrigiu ela suavemente, mas com uma espinha dorsal de aço. "Era sua empresa. Você era o administrador. E na minha opinião, e mais importante, na opinião do acionista majoritário, sua administração tornou-se imprudente. Você alavancou o futuro da minha empresa para o seu próprio ego. O uso de minha empresa foi como um soco físico." "Vou te combater", rosnou ele. "Vou te ver nos tribunais pelo resto da vida." Valentina permitiu-se um pequeno sorriso de pena. "Você não pode lutar contra a matemática, Ricardo. Seus advogados da Mendes em Souza são ótimos em divórcios, mas suspeito que estão prestes a ser superados. Minha equipe da Branco em Cisneiros é especialista em governança corporativa. O estatuto é claro. A votação de segunda-feira é uma formalidade. Você pode comparecer à reunião como CEO, saindo, ou pode apresentar sua renúncia antes. A escolha é sua. De qualquer maneira, esvazie sua sala antes do meio-dia." Clara os alcançou com o rosto banhado em lágrimas e o rímel borrado. "Bruxa!" gritou para Valentina. Bruxa calculista e amargada. O olhar de Valentina pousou em Clara, e qualquer vestígio de calor desapareceu, deixando um frio ártico. "Você queria ser a rainha deste reino, querida", disse Valentina. "Deveria ter investigado quem era o verdadeiro dono do trono. Você se casou com um homem, mas cobiçava um imperador. Suponho que ficará com o homem, mas tenho certeza de que o império era o que você realmente buscava." Com esse último corte devastador, Valentina deu as costas aos destroços das vidas deles. Seu motorista a esperava, a porta do Bentley aberta. Ela deslizou para dentro sem olhar para trás. Enquanto o carro se afastava, pôde vê-los pela janela fumê. Ricardo Ferraz, o titã da indústria, parado aturdido na entrada de seu próprio casamento arruinado. Sua noiva chorosa agarrada ao braço de um homem que, numa tarde, perdera tudo o que realmente lhe importava. O golpe de Estado estava completo. O reinado de Ricardo Ferraz terminara. O reinado de Valentina Alencar acabara de começar. O casamento na Vila del Lago não apenas terminou,
implodiu. Seria lembrado para sempre nos anais da alta sociedade brasileira como o golpe Alencar. Antes que o Bentley de Valentina chegasse ao final da estrada de Cascalho, a primeira notificação de notícia pipocou nos celulares da elite financeira. Bloomberg. Valentina. Alencar anuncia a participação de controle de 51,8% na Ferraz Logística durante o casamento do marido e CEO. Reunião de emergência convocada. A história espalhou-se como pólvora. Valor Econômico, O Globo, Reuters. Todos despacharam seus melhores jornalistas. A narrativa era irresistível. A esposa desprezada, a vingança pública, a aquisição corporativa. Era um drama shakespeariano no mundo da logística. No domingo de manhã, era a capa de tudo. Fotos de Valentina serena em seu terno safira contrastavam com imagens de um Ricardo demacrado e uma Clara chorosa. O mercado reagiu. Os futuros da Ferraz Logística, FR3, estavam em queda livre no pré-market. Analistas previam uma carnificina na abertura da B3 na segunda-feira. Ricardo e Clara passaram a noite de núpcias não numa suíte de lua de mel, mas na sala de conferências da Mendes em Souza, cercados de advogados frenéticos. Os Dobermans estavam em choque. Tinham se preparado para um divórcio, não para uma aquisição hostil orquestrada pela suposta vítima. Ela nos pegou, Ricardo, disse Roberto Mendes, exausto. As compras de ações são inexpugnáveis, canalizadas através de uma dúzia de entidades legais. É uma obra de arte. O Fundo Valentina Alencar é o proprietário majoritário indiscutível. A reunião é legal? A votação é legal? Então o que eu faço? Perguntou Ricardo a voz oca. Você tem duas opções, disse Mendes secamente. Aparece na segunda-feira e é executado publicamente por um conselho que ela controla ou renuncia. Aconselho o último. Dá-lhe um pingo de dignidade para sair. Clara, encolhida numa cadeira, envolta num casaco emprestado sobre o vestido de noiva arruinado, olhava para o vazio. Havia amarrado seu destino a uma estrela apenas para vê-la cair. Poder, prestígio, cobertura, jatinho, tudo evaporando. Era a senhora Ferraz, sim, mas o nome agora era um fardo, uma marca de humilhação. Estava casada com um homem prestes a se tornar a baixa corporativa mais famosa da história moderna. Enquanto isso, Valentina passou seu domingo em tranquila preparação na sala de reuniões da Branco em Cisneiros, com vista para a ponte estaiada. Com ela estavam Otávio Nogueira e sua equipe. As ações vão despencar na abertura, disse um jovem analista. O mercado odeia a incerteza. Então daremos certeza, afirmou Valentina, autoritária. Otávio quer um comunicado às 9h01 da segunda-feira. Anunciará a minha nomeação como CEO interina e uma suspensão temporária da negociação das ações na B3 para evitar vendas de pânico. A CVM concederá. Também anunciaremos uma auditoria completa na aquisição do Olival. Não somos o caos. Somos a cura para o caos. O plano era meticuloso. Enquanto Ricardo se afogava, Valentina governava. Na noite de domingo, Ricardo Ferraz, um homem que nunca desistira na vida, fez exatamente isso. Às 20h, uma carta de renúncia chegou ao escritório de Valentina. Ela leu sem emoção. Não era uma vitória, era um resultado previsto. Descansem todos, disse a equipe. Amanhã começa o trabalho de verdade. No caminho para o hotel, olhando as luzes de São Paulo, não sentiu alegria vingativa, mas uma profunda sensação de retidão. Não destruíra a vida de Ricardo por despeito, recuperara a sua, protegera o legado da família, corrigira o erro de 20 anos atrás, deixar um homem acreditar que ele era a fonte do poder dela, quando o poder
sempre fora dela. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta e chuvosa em São Paulo. O saguão da Torre Ferraz era um circo midiático. Precisamente às 8h45, o Bentley preto parou na entrada privativa. Valentina Alencar saiu, vestindo um terno cinza chumbo, cabelo impecável, sem joias, exceto um relógio clássico. Flanqueada por sua equipe, entrou no prédio que agora possuía. Na sala do conselho, no 50º andar, a tensão era imensa. Os membros restantes, antigos aliados de Ricardo, estavam sentados com rostos sombrios. Sabiam que haviam sido superados. Sua lealdade pragmática migrava para o novo poder. Às 9h10 em ponto, Valentina entrou. Dr. Otávio ao seu lado. Ela não ocupou a cadeira da cabeceira. Sentou-se no centro da mesa. Bom dia, senhores, disse. Como sabem, convoquei esta reunião como acionista majoritária. Aceitamos a renúncia do senhor Ricardo Ferraz. A primeira ordem do dia é restaurar a estabilidade. Apresento uma moção para me nomear diretora executiva interina e presidente do conselho. Ninguém discutiu, seria suicídio profissional. A moção está aprovada por unanimidade, anunciou ela. Passou a hora seguinte expondo sua visão. Não de vingança, mas de renovação. Detalhou a exposição financeira do Olival, delineou planos para reestruturar a dívida e focar na tecnologia logística. Falou como alguém que estudara a empresa por 20 anos como proprietária em espera, não como esposa. Ricardo foi um construtor, concluiu. Mas seu ego superou sua visão. Honraremos o nome da empresa, tornando-o sinônimo de confiabilidade, não de apostas arriscadas. Alguma pergunta? Roberto Chen, o membro mais jovem, levantou a mão. E o pacote de indenização de Ricardo? O contrato dele contém uma cláusula de moralidade, respondeu Valentina com frieza. Suas ações causaram dano à reputação e perigo aos acionistas. Ele violou essa cláusula. Portanto, não receberá paraquedas dourado. Receberá apenas o que a lei exige, nada mais. O recado foi brutal. O velho rei fora exilado, despojado de tesouros. Ricardo e Clara tornaram-se notas de rodapé na ascensão de Valentina. Retiraram-se dos círculos que dominavam. Ricardo, sem empresa e fortuna, era só um homem. Clara viu-se casada com um pária. Semanas depois, Valentina estava no escritório da presidência. Havia redecorado, trocando o cromo frio por madeiras quentes e livros. A vista da cidade era a mesma, mas a sensação era diferente. Não era uma gaiola, era seu reino. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Você tirou tudo de mim. Sabia que era Ricardo. Por um instante, sentiu o fantasma da mulher que fora. Então, apagou a mensagem sem responder. Não tinha tempo para o passado. Virou-se para a janela, contemplando a vasta São Paulo. O reinado de Valentina Alencar acabara de começar. Ela reescreveu sua história, transformou a traição na vitória máxima, provando que a pessoa mais silenciosa da sala geralmente é a mais poderosa. Sua história é um lembrete cru de que o valor de uma pessoa nunca é definido pelo parceiro, e que a melhor vingança não é barulhenta e desordenada, é estratégica, silenciosa e absoluta. Ela não apenas deu o troco, ela ficou com tudo. O que você achou do plano magistral de Valentina? A vingança dela foi justificada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E para nunca perder uma atualização, curta e inscreva-se. Obrigado por ouvir.